Olá, boa tarde, seja bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. E hoje, para quem viu o promocional, eu perguntei, já anda aí, dá voltas à cabeça, como é que pode poupar mais um bocadinho e não sabe como? Se calhar hoje temos algumas dicas para si. Hoje vamos ter connosco a Marina Cortês, que nos vem ajudar a esclarecer aqui algumas dúvidas relacionadas com créditos, com seguros e que em alguns casos, podem implicar uma poupança muito significativa no orçamento mensal da família. Por isso, fique preparado, olhe, se quiser um bloco de notas, tome notas aqui, se calhar, de algumas dicas, para tentar esclarecer às vezes algumas situações que não são tão claras. Já o temos vindo a fazer, já não é a primeira vez que temos este tema, global em cima da mesa, aqui em cima no nosso cenário, vamos assim dizer, para conversarmos, mas acreditamos que quanto mais nós falarmos sobre este assunto, mais literacia aqui na parte financeira, na parte dos seguros, dos créditos, que é algo com que tantas pessoas lidam, vai ser mais fácil cada vez poder tomar melhores decisões, porque nós não estamos aqui para dizer o que é que vai fazer, só para dizer que existem várias opções diferentes para o fazer e tomar a sua própria decisão, aquela que para si faz sentido. E porque, claro, também vamos falar com uma mulher empreendedora. Claro, essa parte vocês já sabem, não é? É sempre a base. Mulher empreendedora, que tem uma história, que tem sucesso e por isso hoje está aqui. E hoje também aproveitamos então que tem aqui este conhecimento para juntar ao programa. Para saber tudo aquilo que nós estamos a falar, a conversar, programa Conversa de Mulheres no Facebook e também Conversa.mulheres no Instagram. Que às vezes há aqui algumas convidadas que recebem tanto, uau, gostei de te ver, beijinhos, e então e as outras? Se gosta da outra convidada, também se faz favor, fazer um like, um abracinho, um comentário, uma partilha. Não se esqueça que a sua partilha, o seu comentário, o seu like no nosso Instagram ou no Instagram das nossas convidadas vai ajudar a promover essa página, vai ajudar a promover esse negócio a chegar mais longe e é para isso que nós aqui estamos. Estamos também no YouTube da Curiacos TV, lá tem acesso à playlist, pode ver todos os nossos programas de fio a pavio, foi uma frase que eu já usei e gostei, vou agora usar durante um tempo até ficar cansada, de fio a querem fazer. De fio a pavio, veja os programas, as receitas, a ginástica, os exercícios, os conselhos como os de hoje, literacia financeira, saúde, nutrição, tudo isso é importante e quando lhe faz sentido, partilhe com aquela pessoa que precisa de ouvir e de conhecer aquele projeto. E então, vamos agora passar a conhecer a nossa convidada, vamos então passar um separador e recebê-la. Até já! E cá estamos nós então para dar as boas-vindas à Marina Cortês, empresária de destaque, não pensem que é uma empresariazinha, e podia ser, atenção, nós aqui recebemos todos os grandes e os pequenos, de destaque no ramo da intermediação de crédito, habitação e mediação de seguros, licenciada em solicitadoria e com a sua equipa já ajudou muitas famílias a tomarem as melhores decisões financeiras e pouparem muito dinheiro. E só por isso, muito obrigada por ter vindo. Obrigada eu pelo convite. E por ajudar tantas famílias. Sim, isso no fundo é aquilo que nos motiva a fazer o nosso trabalho, é realmente ver o impacto que conseguimos trazer a tanta gente. Porque já vamos aqui falar mais à frente, mas às vezes são poupanças bastante significativas. Sim. Ficam porquinhos bem gordos. Sim. Porquinhos milhares bem gordinhos, não é? Sim, eu costumo fazer muita comparação do valor da poupança no final do ano, quanto é que isso poderá gerar, e temos situações em que oferecemos, entre aspas, meio ano de prestações em crédito à habitação a um cliente. Meio ano? É muito dinheiro. Eu acho que vou passar a ser a sua melhor amiga. O que é que eu fazia com meio ano de crédito? Bem... Então, Marina, fala-nos resumidamente do seu percurso. De onde é que é? O que é que se imaginava a fazer quando era pequena? Eu sou de Barcelos. Barcelos, a terra do galinho. A terra do galo, toda a gente conhece pelo galo de Barcelos. Não é? Sim, claro. Estudei lá, em solicitadoria, no IPCA, e desde pequena que tive assim um fascínio pela banca. Só que eu e a matemática... Tenho que lhe fazer esta pergunta. Gostava de jogar o Monopoly? Sim. Claro. E costumava ganhar ou perder? A maior parte das vezes ganhar.
É só porque eu esta semana levei uma grande, desculpem a palavra, cabazada do meu filho no Monopoly. Mas com o meu filho não se joga. Pois. Porque o meu filho tem a sorte maior de todas do mundo. Não é só jeito, é sorte. Porque ele não cai naquelas casas, portanto, isto também há que dar. Mas o fascínio aqui pela banca, porquê? Pelo dinheiro? Sim, por lidar com o dinheiro, por ver aquele dia-a-dia das pessoas a trabalhar na banca, o que elas faziam. Sempre foi algo que me cativou, mas eu e a matemática nunca nos demos muito bem. Não. E não consegui, na altura, seguir para a vertente mais ligada ao direito. E derivado a isso, acabei por começar a trabalhar em imobiliárias, na parte de mais de legalização de imóveis, preparar imóveis para venda, ver se a documentação estava em conformidade Meu Deus. e acabou por vir junto ao crédito. Era muito nova a fazer isso. Quando saí da universidade, passei Fez a solicitadoria. solicitadoria, exatamente. Sim. E porquê? E essa área sabia o que era quando entrou para ela? Tinha uma ideia, mas não Acho que sabia. até hoje eu não sei bem o que é um solicitador, sabe disso, não é? No fundo é como um advogado, mas sem causas penais para defender, mas tudo que seja civil e coisas mais Já pode brandas fazer, já não é? pode fazer. Sim. Porque há sempre essa dúvida, não é? O Sim, solicitador sim. faz o quê? Ajuda em quê? Ok, não é o advogado, mas faz o quê, não é? Sim, no fundo acaba por fazer muito de um trabalho de um advogado, menos a parte penal. Essa parte não é uma vertente ligada à solicitadoria, é mesmo a Portanto, advocacia. apesar de gostar da banca, queria ir para a área do direito. Não, o direito acabou por ser aquela área que acabou por ser a minha oportunidade de entrar na universidade. Ok. Eu, apesar de gostar da banca, como não tinha a parte da matemática, encontrei na solicitadoria o preenchimento da licenciatura que eu procurava. Mas, ao acaso, lá está, acabei por começar a trabalhar na parte da imobiliária. E gostava? Sim, gostava na parte processual. Não era uma grande... Processual, pois, exato. Para mim, eu achava logo, isto é uma grande seca para um jovem estar a fazer estes papéis todos. Não, por acaso sempre gostei e aliado a isso acabou por entrar o crédito. Comecei a ajudar as pessoas a contratar a parte do crédito para conseguirem comprar casa, Portanto, começa aqui o seu percurso a ser definido. Sim, no crédito. E a gostar. E então, e como é que foi isto de trabalhar no ramo imobiliário? Um ramo que tem tido muitas flutuações, muitos sobes e desces, muitas coisas sempre novas, eu acho. Sim, assim, era sempre bom, porque víamos muitas pessoas a alcançar aquele sonho de encontrar a casa que tanto procuravam e era sempre uma parte bonita de trabalhar, eu acho, porque não é para a maior parte das pessoas, é a realidade. Isto é o maior investimento da vida de uma pessoa e então saber que as pessoas estavam ali a investir e nós estávamos a ajudar para contribuir naquela felicidade é sempre uma mais-valia para nós também. E acha que as pessoas vão para essa compra, para essa decisão, via isso nessa altura e agora informadas do que é que vai acontecer? Não, muitas pessoas não fazem ideia do que é o processo, o que é necessário fazer para comprar casa. Eu costumo dizer que é preciso preparar-nos para comprar casa e muitas pessoas simplesmente acham que é chegar a uma imobiliária, escolher a casa, fazer visitas, mas já há todo um trabalho por trás. Mas essa parte é giríssima, de ir ver casas. Agora não sei como é que isso está. Sim. Mas ir ver casas, essa é a parte mais fácil e mais... Mas isso também às vezes quando é demais. Mas também pode ser ingrata, porque se nós vimos casa acima das nossas possibilidades, estamos a criar falsas expectativas a nós próprios. Daí a importância de sabermos até onde podemos ir e quanto é que podemos comprar para não criarmos falsas expectativas. Então, o que nos está aqui já a dar uma dica que eu acho que é muito útil e que esta pessoa bastante novinha, quando era bastante novinha, inteligentemente fez, foi saber primeiro quanto é que se pode pagar, não é? Sim. Como é que se pode saber isto, quanto é que se pode pagar? Eu acho que aqui o primeiro passo é ver quanto é que temos de rendimentos, não é? Qual é que é as nossas despesas mensais e depois, mediante isso, quanto é que eu estou disposto a pagar de prestação por mês, quanto é que eu consigo pagar. Porque às vezes não adianta dizer que o banco empresta X ou Y. Se eu não estiver disposta a pagar aquela prestação e se não conseguir, por causa do meu dia-a-dia, da forma como consumo, às vezes não interessa o que o banco nos diz, mas sim aquilo que nós nos sentimos confortáveis para pagar. Agora aqui ainda está a falar de outra situação,
que é, ok, imagine, o banco diz que empresta 1000, só para ajudar aqui as pessoas a entenderem, mas na realidade eu não fico confortável em agora não ter 1000 euros, porque eu até estava habituada a gastar, a sair à noite, a ir ao cinema, a fazer compras mais gourmet, a comprar mais, sei lá o que cada um for, a fazer viagens, e não quero abdicar disso no meu dia-a-dia. Então a pessoa é que tem que decidir isso. Exatamente. Mas também acontece ao contrário, que a Sim. pessoa até estava disposta a dar a vida quase pela casa, mas se calhar o banco não lhe empresta tanto. Exatamente, também há muitas situações assim e aí entramos noutros termos de muitas vezes rendimentos que não são declarados, que as pessoas até têm possibilidade, mas se isso não está registado, o banco também não empresta. Muito bem. Então, portanto, aqui diria até que, mesmo já ainda novinha, ainda antes deste percurso, já havia aqui algumas destas pessoas assim um bocadinho despreparadas para irem. Portanto, fica aqui já uma dica, nós vamos voltar a retomar este assunto, que é o primeiro passo é saber quanto é que a pessoa vai poder ter de dinheiro, não é? Eu posso comprar uma casa até que valor, não é? Exatamente. Para não estar a ver casas que são acima. Ou então vai lá e dá menos, pronto, e pode ser que a pessoa aceite, não sei, nunca se sabe, não é? Tudo pode acontecer. Mas para não estar a ver casas de 1 milhão, mas afinal só consegue 500 mil. Exatamente. Só assim números redondos, só uma coisa simples, só números redondos, para ajudar. E então, começa aqui neste ramo da imobiliária, vai fazendo todo este trabalho. Quando é que entram, os seguros também entram aqui ainda antes de ter o seu próprio negócio, não é? Os seguros entram na altura em que eu deixo de trabalhar por conta de outrem e começo a trabalhar por conta própria. E então o que é que a fez? Não estava satisfeita a trabalhar por conta de outrem? Na altura não, porque trabalhava muitas horas por dia, tinha um filho pequenino e sentia que não estava a ver crescer. E então, sim, e então percebi que eu tinha que mudar. Mas na imobiliária porquê? Não é uma coisa com horários fixos? Nem sempre, porque às vezes os clientes só podem reunir no final do dia de trabalho e então acaba por ser difícil, pronto, fora de horários, não atender os clientes. Portanto, exato, já estou a perceber. Ok. Então, e foi aqui a maternidade, foi quando foi mãe que isto começou a pesar na balança? Não, ou já foi fui mãe antes, foi quando o meu filho tinha mais ou menos 3 anos, que eu percebi que não estava a passar assim tanto tempo com ele e que queria poder ir buscá-lo à escola. Então, voltando aqui um bocadinho para trás, foi mãe, foi alguma coisa planeada? Não. Não? Não. Na altura estava desempregada, o meu atual marido ainda estudava, foi algo de surpresa. Foi bom então? Foi uma surpresa engraçada na altura. Hoje é o melhor que nós temos, não é? Mas na altura foi um susto. Foi um susto. Sim. Como é que foi depois gerir o susto e passar para a frente? Foi ter o apoio da família. Acima de tudo, ter o apoio da família e conseguir ter objetivos e ultrapassar. Porquê é que eu pergunto isto? Porque temos mulheres a ver-nos, não é? E às vezes a experiência do outro, não é? Sentiu-se muito culpada por ser difícil para si? Não, na altura não me senti muito culpada. Costuma-se dizer que as coisas não acontecem só aos outros e estamos todos sujeitos, não é? Claro que não foi na altura ideal, mas foi quando tinha que ser. E hoje já não trocava por nada, não é? E foi na melhor altura da vida. Sim. Não há momentos certos. Sim, exatamente. Depois acontecem e cá estamos. E então, começa aqui a ver que não tem tempo para o seu filho e decide... Olha, aqui estava ele na sua barriguinha. Por acaso aqui é a minha filha. Aqui já tem 2. Já tenho 2. Pois é. Agora é que estou a ver. Estou a ver que conheço o fotógrafo. Não, fotógrafo 2, agora estava ali o seu fotógrafo. Então, começa aqui a perceber que não tem tempo e decide, e é fácil com filho, com uma vida que tem que se pagar contas, que já tem responsabilidades, pensar-se em abrir um negócio por conta própria? Na altura, quando surgiu a oportunidade, nós tínhamos uma base estável. Apesar de estarmos a criar o nosso negócio, a companhia de seguros para a qual eu comecei a trabalhar dava-nos uma base estável no início que nos permitia sentirmos no fundo seguros. Sabíamos que tínhamos aquele compromisso, mas o que eu pensava era, se eu tenho esse compromisso trabalhando por conta de outrem, trabalhando para mim própria, tenho que manter o compromisso e vou conseguir. E foi o que me levou a assumir isso e a entrar no ramo na altura. Porque muitas pessoas já trabalham na imobiliária e já são
apesar de trabalharem para outros, já é um bocadinho por metas, por objetivos, não é? Portanto, a pessoa parece que não tem tanto medo de arriscar como aquela pessoa que tem o salário fixo. Sim, mas temos que pensar que estamos a trabalhar para os outros. Eu ali estava a trabalhar para mim. Exatamente. E eu pensava, ok, se eu dou tanto de mim para os outros, eu tenho que dar tanto de mim ou mais para mim própria, mas é para mim e para a minha família. E refere isto também que foi na pandemia. Sim, foi... Que é escolher aquela altura, meu Deus? Eu não escolhi na pandemia. A pandemia é que escolheu naquela altura. Sim. Pronto, a pandemia é que veio atrás dos negócios de muito boa gente. Eu entrei na mediação de seguros em outubro e depois a pandemia entrou ali, mas posso dizer que se calhar foi a melhor coisa, porque se calhar se não fosse a pandemia eu não estava onde estou hoje. O que é que a pandemia ajudou neste caso? Na parte digital. Porque as pessoas começaram a confiar muito no digital. Ninguém contratava um crédito não conhecendo a pessoa, não reunindo com a pessoa presencialmente. Hoje em dia, 90% dos meus clientes são de todo o país e eu não estou com eles presencialmente. Porque eu acho que a pandemia veio trazer muito esse desbloqueio, essa confiança no trabalho digital. Veio obrigar as pessoas a confiarem no digital, a irem às compras no digital, a escolherem a roupa no digital, não é? Sim, e a obrigar e acabaram por confiar porque viram que realmente funcionava, não é? Também refere aqui que percebeu que havia uma necessidade de informar e de ajudar as pessoas na negociação do crédito de habitação. Isto durante a pandemia. Começa também a fazer aqui alguns vídeos e alguns textos informativos? Eu comecei o meu negócio com base no digital. Desde o início eu sempre soube que queria trabalhar de forma diferente. Marina? Começa como? Eu comecei logo por fazer formações sobre redes sociais para perceber como é que podia passar esta informação que muita gente olha e não percebe, que é a parte dos créditos, a parte dos seguros, linguagens muito técnicas, como é que eu podia passar aquela informação de uma forma simples para que toda a gente entendesse. Começa aqui por traduzir, sim. se assim se pode dizer, traduzir as letrinhas pequenas e grandes, porque às vezes as grandes também não se entendem. Não é? Sim, sim. Passei aqui por passar a informação de forma simplificada para que toda a gente consiga olhar e perceber o que é que está por trás daqueles documentos. E o meu trabalho sempre foi muito na base digital, passar a informação, fazer chegar a informação às pessoas e a coisa foi evoluindo, foi crescendo. E acredita que o facto de se ter disponibilizado a ajudar os outros a entender faz com que também confiem em si? Sim, as pessoas quando me procuram já sabem aquilo que querem, já sabem que querem negociar um crédito, já sabem que querem comprar casa, mas que primeiro têm, lá está, ter a informação de quanto é que podem... Já não chegam a ter consigo, já lhe vêm dizer, olha, eu posso isto, já fui ver no banco, já estão um bocadinho mais um passo à frente. Sim, sim. E são pessoas que não estão completamente perdidas, que já têm uma orientação. Isso para nós também é muito bom, porque eu acredito mesmo que uma pessoa informada é uma pessoa com poder, só assim é que podemos negociar. Claramente. E é por isso que nós, como eu referi no princípio, nós já falámos aqui algumas vezes sobre isto, falamos, não vou dizer recorrentemente, mas tentamos que seja um assunto que volte a ser falado exatamente para podermos informar cada vez mais pessoas e as pessoas saberem que existe estes serviços e estes espaços e estes que para si é um negócio, mas que para outra pessoa pode aqui ajudar. E então, foi fácil começar a dar o pontapé de saída? É sempre um risco, é sempre, como referiu há bocadinho, eu já tinha um filho, já tinha uma casa, a responsabilidade é sempre arriscado. Não foi fácil, mas foi preciso trabalhar e ser disciplinada. Portanto, isto é um negócio de família mesmo? Comecei sozinha, entretanto, passado cerca de 1 ano e meio, entrou o meu marido e depois, pronto, começou a crescer a equipa. Muito bem. Então, que conselhos é que daria a quem pensa hoje em começar um negócio ou começar a agir por conta própria? No início não é esta fácil. Pergunta que não é nada fácil, eu sei. Sei que é uma pergunta bem difícil, mas que eu acho que é importante para quem ouve, ouvir aqui de alguém que sabe o que diz. Sim, eu acho que acima de tudo é preciso coragem e disciplina, porque eu notei que o maior desafio foi, eu deixei de ter um horário para passar a ter o tempo todo livre, ou seja, eu tinha que ter disciplina para saber que aquele tempo livre eu tinha que trabalhar. É o maior desafio, na minha opinião. Como até queria, o seu objetivo era passar tempo com o filho
Se calhar só oferecer a estar ali O com meu ele. objetivo, ele já estava na pré, na altura, mas eu queria ser eu a levá-lo, queria ser eu a ir buscá-lo, não ter que pedir à avó para o ir buscar, ser eu a estar presente e eu sabia que no horário em que ele estava na escola eu tinha que dar o meu melhor para conseguir escalar, no fundo, e crescer. E foi isso que aconteceu? E foi isso que aconteceu. Há aqui uma grande expansão, são 3 anos e pouco de uma grande expansão. Exatamente. As coisas foram evoluindo e... Como é que se deu esta evolução? Eu acho que nem eu própria consigo dizê-lo muito bem, porque eu fui sempre fazendo da mesma forma, fazendo formações, passando a informação cá para fora e as pessoas começaram a procurar ajuda e cada vez mais pessoas começaram a procurar ajuda até que eu cheguei a um ponto que sozinha já não conseguia. E é aí que se forma então a equipa. E é aí que se forma a equipa que entra o meu marido para trabalhar comigo. Muito bem. E então, e como é que então foi agora que deixa um trabalho por conta de outra para ter tempo para o filho? Mas agora o peso está todo nas suas costas, não é? Como é que é conciliar isto de ser mãe, que já percebi que agora já há outra bebé, ser mãe, gerir negócios, ter que crescer, ter que expandir, ter que ser já responsável pela equipa, porque não é só o marido, não é? Há outras pessoas. Como é que é isto aqui? Como é que se gera isto tudo? É um desafio. Ainda por cima agora que tenho uma bebé, é desafiante. Já tem o seu bebê? 4 meses. É mesmo bebê. Mesmo bebê. Está bem. Sim, Admito. ela é super... Você tem muito ótima cara, para quem tem 4 meses. Ela é muito sossegadinha Pronto, desde que ótima nasceu, portanto está a correr muito bem. Mas é um desafio, não há licenças de maternidade, nem tudo são rosas, não é? Mas... Não há licenças de maternidade. Não, porque nós temos um negócio, sem nós o negócio, não é? Nós somos a cara do negócio, não podemos simplesmente parar e sair. Mas há quem o faça, não é? Quem para aqui um bocadinho. Provavelmente já está numa fase mais avançada do negócio, mas nesta fase eu ainda não consigo fazê-lo. Sim, claro, e está tudo certo. E então, e como é que se gera isso? Uma mãe que deixa de trabalhar por conta de outra para tomar conta de um filho e agora tem um bebé que tem que vai-se dando um olho aqui, vai-se trabalhando. Exatamente. Vamos dando um olho à bebé, vamos trabalhando, nos dias ela vai para o escritório. Vai já e vamos começar a conciliar. aprender, quem sabe? Sim, quem sabe. O irmão mais velho diz que quer trabalhar com o pai e com a mãe. Portanto, É? é. Pois, claro, vê os pais ali. Então, intermediação de crédito. Hoje já é uma área aqui que é não só para empresas, mas também para particulares, para a vida do cidadão comum. Sim, já começa a fazer muito sentido para particulares, essencialmente para particulares. O que é isto da intermediação de crédito? No fundo, nós somos mediadores, negociamos diretamente com os bancos, em nome das pessoas, recolhemos os dados das pessoas, vemos em determinados bancos qual é, no fundo, o que é que os bancos emprestam àquela pessoa, quais são as condições. Vocês já sabem, não é, que aquele banco Sim. é melhor para isto, aquele banco é melhor para aquilo. Consegue-nos dar aqui algum exemplo, que não precisa ser um exemplo verdadeiro, mas alguma... para ajudarmos a entender o que é isto que pode ser melhor ter num banco e ou ser melhor no outro em termos de condições? Sim, por exemplo, uma consolidação de créditos. Nós podemos negociar um crédito de habitação e, em paralelo, consolidar outros créditos que tínhamos. Consolidar, já explicámos, mas explica outra vez. Fazer, no fundo, a junção de vários créditos num. Há certos bancos Ou seja, que em não vez de pagar permitem. 50 mais 70 mais 20... pega naquilo tudo que está a dever e vai pagar um só, não é? Exatamente. A taxas muito mais reduzidas. Há certos bancos que não permitem fazer isso, há outros que permitem. Portanto, nós, mediante o histórico do cliente e a ajuda que o cliente precisa. nos pede, exatamente, nós já sabemos enquadrar qual a melhor solução para ele. Isto da consolidação dos créditos traz-me sempre aqui muitas dúvidas. Em que casos é que faz sentido consolidar créditos? Neste momento, quase toda a gente que nos procura, que tenha mais do que um crédito, faz sentido. Mas com o crédito à habitação ou excluindo o crédito à habitação? Com o crédito à habitação. Portanto, no fundo, o que vão fazer é juntar o valor que está em dívida de um carro, de uma viagem, seja do que for, ao crédito da casa. Não se pode juntar ao crédito da casa, pode-se sim contratar um segundo crédito com as mesmas condições do crédito à habitação,
mas, como eu costumo dizer, acompanha em tudo, no bom e no mau. Acompanha no bom, que são taxas muito mais reduzidas que um crédito pessoal, mas também estende o prazo. Mas estamos a falar em prestações que 350, 400 euros vêm para 50 euros. Uma diferença mensal muito grande. Mas também que se pagavam em 3 ou 4 anos e que se calhar agora se pagam em 30 ou 40, conforme. Sim, mas estamos a falar de taxas de juros de 6 para 1, para 2. Portanto, taxas de juros muito mais reduzidas e com aquela libertação de capital, nós podemos continuar na mesma a amortizar aquele crédito. Nada nos impede de amortizar, mas estamos a amortizar capital puro, não pagar 150 mais a amortização. Eu não sei se as pessoas nos estão a entender, mas eu estou a chegar lá. Ora bem, então vamos lá, vamos aqui já explicar, porque eu sei que se estivesse aqui hoje a Cláudia, já tínhamos que fazer aqui uma pausa só para explicar isto. O que é isto do amortizar capital e não amortizar capital? Porque é que às vezes se amortiza capital e outras vezes não? Porque nós devemos capital ao banco e temos que pagar... Devemos dinheiro ao banco. Devemos dinheiro ao banco, capital é o dinheiro que a gente deve ao banco. Pronto, exatamente. Sim. E temos que, no fundo, o banco vai lucrar com o dinheiro que nos empresta, que são os juros. Exatamente. Ou seja, nós numa prestação, todos os meses abatemos a dívida e pagamos juros ao banco. Quando nós consolidamos com uma taxa de juros mais baixa, significa que nós estamos a pagar mais à dívida do que o que estamos a pagar de juros. Ou seja, imagine, eu gosto muito, já viu que eu gosto de explicar, não é? Eu dava aulas. 500 euros, imagine que a pessoa deve 500 euros, que não é nada, não é por causa de 500 euros, mas pronto. Ou seja, você pode estar a pagar 300 para amortizar a dívida e 200 para o banco, ou pode estar, por exemplo, até a pagar 400, que não está a amortizar e só 100 é que amortiza, não é? Exatamente. Pronto. E é esta a diferença, e é aí que tem que ver qual é que é o negócio que também interessa para si. Nesses créditos consolidados, consolidando aqui os outros créditos, depois estava a dizer que é possível ir amortizando até terminar, ou seja, estava definido que se ia pagar em 20 anos, mas a pessoa até consegue amortizar antes. Há depois penalizações, porque às vezes há penalizações, não é? Quando há, quando há amortização antecipada, ou seja, antes da data que estava acordada. Sim, as amortizações são sempre, é uma taxa sobre o valor que se amortiza, mas são sempre valores muito significativos, que compensam muito mais pagar esses valores do que pagar os juros. Pronto, os juros é sempre a coisa pior, principalmente agora que os juros subiram, não é? Exatamente, exatamente. É porque eu não sei se as pessoas têm ideia, mas agora com a subida das taxas de juro, o mesmo crédito, não é? Que antes se amortizava, nós pagamos mais agora, pelo menos no meu crédito isto acontece. Eu pago mais agora do que pagava há 1 ano e meio, 2 anos, não é? Como toda a gente. Mas o que eu estou a amortizar do tal capital da minha dívida é menos do que eu estava a amortizar há 2 anos. Exatamente. Deveria ser ao contrário, porque à medida que o tempo passa, vamos amortizando mais, não é? Exatamente, mas como a taxa de juros está muito alta, nós pagamos mais juros e amortizamos menos. Já viram, isto é ridículo. Pagamos, algumas pessoas que estão a pagar dobro e mais, não é? Sei lá, pessoas que estão aqui mesmo aflitas e na realidade estamos a amortizar menos. Sim, por isso é que é importante perceber aquilo que temos contratado e negociar nesse sentido. Então, quais são as vantagens de ter aqui um intermediário de crédito? No fundo, nós já sabemos o que é que os bancos têm para oferecer, porque os bancos também têm campanhas como um comércio tradicional. Sabemos qual é, se calhar, o banco que encaixa mais naquele cliente e, no fundo, também ajudamos o cliente a perceber aquilo que está a contratar. Ou seja, muitas vezes vamos ao banco, comparamos propostas, nem sequer estamos a comparar da forma certa porque não sabemos como analisar aquilo. Só olhamos para o valor da prestação. Exatamente, a pessoa só olha para o valor da prestação, mas às vezes não sabe se aquilo lhe vai sair na realidade mais barato ou mais caro. Exatamente, porque o crédito à habitação não é só a prestação. É importante, claro, considerar a prestação, mas depois há uma série de condições associadas ao crédito à habitação. Como por exemplo? Como, por exemplo, contratação de cartões de crédito em paralelo, até a compra de outros produtos para ter um spread mais baixo. Mas isso agora já não é proibido? Não. Não é proibido? Não, os bancos continuam a fazê-lo e vão fazê-lo sempre. Pensei mesmo que isso agora já não era obrigatório de acontecer. E não é obrigatório, a pessoa pode recusar, mas lá está, se a pessoa não tiver informação suficiente para justificar essa recusa, a ansiedade de ter um crédito aprovado às vezes é tanta que a pessoa simplesmente sujeita-se a aceitar.
Porque na hora de comprar casa, como eu costumo dizer, nós queremos é ver a chave daquela casa na nossa mão e aceitamos a primeira oferta que nos Se já fez nos ao contrário, apresenta. já foi primeiro ver a casa e já quer aquela específica e está com Sim. medo de a perder, ainda pior é, não é? Exatamente, exatamente. Mas há aqui muitas condições associadas ao crédito que temos de terem atenção, como a questão dos seguros, que não compensa claramente contratar no banco. São estas pequenas questões que muitas vezes as pessoas não sabem sequer porque é que estão a contratar um seguro, qual é a razão de existir aquela obrigatoriedade. No banco muitas vezes não lhes explicam isso e no fundo o nosso trabalho é trazer essa Estão lá informação. cheios de gente, eles já não fazem quase nada e ainda se vai para lá alguém fazer perguntas, eles ficam muito baralhados. Também compreendo a parte deles, eles estão a fazer o trabalho deles. Não, sim, mas é verdade, eles estão às vezes cheios de gente e ali não têm, Sim, não conseguem. exatamente. Eu compreendo às vezes, tem dias. Eu detesto ir-me lá sentar e fazer perguntas e eles não sabem do que é que eu estou a perguntar. Eu digo, olha, para a próxima vem cá eu trabalhar e você depois dá-me o seu, porque é horrível. A pessoa vai lá, Sim. fica horas para esperar por uma senha, porque pensa que eles vão responder e depois eles não sabem do que é que a pessoa está a falar. Eu digo, então, olha, depois faz favor, envia-me um e-mail a explicar isso, só porque... Pronto. Mas pronto, isto sou eu, já sabem o meu má feitio. Então, o que é que são as principais dúvidas que as pessoas lhe apresentam em relação a tudo isto, dos bancos, dos seguros, créditos, habitação e tudo isto? Acima de tudo, perceber qual é a taxa mais vantajosa para elas, qual é o banco mais vantajoso. O que é uma taxa mais vantajosa? No fundo, é uma taxa que realmente faça pagar menos, sem muitas condições associadas. Gostei deste. Escrevam este resumo, que este resumo é bom. Portanto, paga menos, mas com o mínimo de condições associadas. Sim, porque no futuro, se nós podemos até estar a pagar pouco, mas temos muitas condições associadas, no futuro queremos fazer uma negociação vai ser muito difícil. Sim. E se nós anteciparmos o problema, mais tarde, quando quisermos negociar, vai ser muito mais fácil. Um exemplo, a questão do seguro de vida. Se eu contrato um crédito com obrigatoriedade de seguro de vida, quando o quiser E ainda retirar... se pode fazer isso? Ainda pode vir um crédito com obrigatoriedade do sim. seguro de vida? Sim, Também pensei que não, mas vamos. sim. Não houve um decreto qualquer a partir do ano 2000 e não sei o quê que já... Ou só são os que são antes dessa altura A que questão podem? aqui é que temos de ter cuidado naquilo que assinamos, porque se vier lá, ok, o spread é X, com a condição de ter o seguro de vida cá, a pessoa assinou, a pessoa aceitou. Sim, exatamente. Porque no fundo o banco está-lhe a propor aquele spread com a condição X, a pessoa aceitou. Muitas vezes nem sabe que podia negociar essa parte e há situações até que a pessoa fica a pagar o mesmo com o seguro dentro e o seguro fora. Mas se assinar com a obrigatoriedade do seguro dentro, é sinal que estamos a aceitar. Mais tarde, quando formos a negociar, vai ser muito difícil. Há a probabilidade de nos subirem ao spread ou à taxa contratada e, consequentemente, a prestação sobe. Se nós negociarmos logo de início que não queremos o seguro no banco, até podemos ter a mesma taxa e um seguro fora com coberturas muito maiores e preços muito, muito mais baixos. Já agora não explicámos o que é isto do spread. O spread é, no fundo, a margem do lucro que o banco tem em nos emprestar dinheiro. Por isso é que é negociado de banco para banco. É aquela taxa que o banco negocia. Há bancos que nos oferecem 0,7, há bancos que nos oferecem 0,8, porque é realmente a margem de lucro que eles têm. Mas o juro subiu. Como é que é 0,7 se agora eu vejo 4 e tal? Porque é Euribor. Pronto. É Euribor. Explique-nos lá isto. Isto é uma taxa variável que está associada ao crédito de habitação, em que nós somamos Euribor, que é, no fundo, o valor de juros que os bancos da zona euro emprestam dinheiro entre si. Não tem a ver com o banco onde contratar. Não, com o Banco Central Europeu. Central Europeu, portanto, se está nos 4, é 4 para toda a gente, está a 3,8, é 3,8 para toda a gente. Exatamente. Isto é uma medida da zona euro, em que os bancos... Os ingleses foram embora. Estou brincando. Em que os bancos a esse valor somam o spread. E aí dá-nos a taxa final de juros a pagar. A taxa que a pessoa tem é o somatório, a soma, duas parcelas da Euribor com o spread. Pronto. Exatamente. Portanto, se tiver um spread, quanto mais baixo for o spread, melhor é, porque assim, quando a taxa subir ou descer, não depende muito de nós, não é? Sim. Mas aquilo ali, se tiver menos um bocadinho, vai dar jeito. Exatamente. Mas há pessoas que já têm créditos até contratados, não é? E que pode ser interessante negociá-los.
Sim, começa a fazer muito sentido. Já o ano passado foi um maior volume de trabalho no sentido da negociação de crédito, não tanto na aquisição, mas foi muito na Sabemos que, negociação. infelizmente, a aquisição não está, pelo menos para os portugueses, não está assim tão fácil, não é? Neste momento já começa a haver mais procura. O ano passado teve mais estagnada, já notamos uma certa Aligerou, diferença. já estão a ver a Euribor ali a descer um bocadinho. Também Dizem que não vai descer assim tanto, mas pronto. Sim, isso também permite, acaba por, ao as taxas baixarem, também acaba por dar acessibilidade ao crédito a pessoas que se calhar o ano passado não tinham. Porque a prestação é menor, logo vamos ter mais disponibilidade para aprovar um crédito. Sim. E então, renegociar créditos, faz sentido? Em que sentido? Em que situação? Como? Faz sentido para quem tem neste momento, por exemplo, taxas variáveis. Já há taxas mistas, a taxa mista é um período de taxa fixa, em que durante X tempo eu pago aquela prestação e sei que não altera. Euribor subindo ou descendo, a minha prestação é a mesma. E após esse tempo temos uma taxa variável, que é tal Euribor mais spread. E neste caso já há taxas fixas nas tais opções mistas que são muito mais baixas do que a taxa variável. E estamos a falar muitas vezes em diferenças de 1,5% ou até 2%, sim, dependendo do spread da pessoa. E depois ficam durante quanto tempo? 2, 3, 4 anos, o que a pessoa decidir. Se já é porque eles estão a prever que vai baixar muito. Não, assim, toda a gente previa que inicialmente este ano iriam baixar, o que é certo é que agora vão estagnar e provavelmente só no último trimestre, mas é uma incerteza. Sim, nunca ninguém sabe muito bem. Então, quando alguém está a pensar aqui em renegociar créditos, e já o fez e disse que este ano foi o que fez, há pessoas que têm poupanças muito, muito grandes. Exatamente. Lembra-se assim de casos, claro, não damos nomes, não damos aqui, de valores de pessoas que realmente viram aqui uma grande diferença no seu orçamento? Sim, ainda esta semana apresentei uma proposta em que um casal vai poupar o equivalente a 6 meses de prestação, Que é meio ano. Dinheiro, É muito dinheiro. E como é que conseguiu isso? Foi só reduzindo as taxas de juros. Mas vai mudar de banco? Vai mudar de banco. Esta mudança tem uns custos muito reduzidos para o cliente, que são cerca de 60 euros, porque o cliente tem que pagar... 60 euros e vai poupar 6 meses, olha que maravilha! Exatamente. Bem, lá até podiam ser 6 vezes 60 euros. Porque os bancos também têm campanhas em que oferecem estes custos ao cliente, mas há determinados custos que têm a ver com o imóvel que tem que ser o cliente a assumir, e esses 60 euros é com base nisso. E, efetivamente, com a transferência de banco conseguimos negociar de uma taxa de quase 6 para uma taxa de 3,4 e o cliente poupa muito dinheiro todos os meses. Muito bem. E então o que é preciso para ser esse cliente que os bancos querem que mude o crédito? Alguma condições que pode ter, coisas que não podem acontecer? Não podem acontecer incumprimentos. Pronto. Portanto, se alguém estiver em incumprimento, acho que isso já falámos aqui já há muito tempo, que é a última coisa que deve deixar acontecer é incumprir, não é? Sim. Se vir que vai incumprir, ir negociar primeiro, falar já primeiro, recorrer ao intermediário de crédito. Sim, pedir ajuda o quanto antes. Sim. Porque depois de entrar em cumprimento há situações que até são coisas muito pequeninas, 2, 3 euros, que já aconteceu situações de clientes nossos assim. 2, 3 euros, como assim? Às vezes as prestações não saem na totalidade, porque o dinheiro não tinha, o cliente até nem tinha o dinheiro todo na conta para pagar aquela prestação e ficou ali em dívida um valor muito pequenino. Entrou em cumprimento essa diferença de valor, é o suficiente para certos bancos não aprovarem. Só 3 euros. Depois já acha, porque lá está em incumprimento. Só está lá um blém de incumprimento. Exatamente. Portanto, aqui é mesmo importante, quando eu penso em negociar, saber que posso fazê-lo e que não estou em incumprimento, porque senão os bancos não me vão financiar. Esse é um ponto muito importante para ser elegível para poder negociar, não é? Sim, é fulcral. Mais alguma coisa assim que seja importante? Tem que estar a nível de trabalho efetivo ou, se for trabalhador dependente, trabalhar já há algum tempo no ramo, tendo rendimentos constantes. Por exemplo, agora aqui só para ajudar, imagino que alguém já tem um crédito, não é? Sim. Porque às vezes as pessoas também têm todos estes cenários.
e na altura que o fez até era efetivo, ou até estava, mas agora a situação mudou. Se calhar essa pessoa mudar agora não vai ter tão boas condições porque não vai conseguir. Sim, pode acontecer. Porque não representa um cliente tão bom para o banco. O outro já tem que o aturar, já assim não consigo, mas o novo não tem que o fazer. Sim, o que pode acontecer aqui é o banco financia na mesma, condições muito mais reduzidas, mas, por exemplo, obrigar a ter uma garantia adicional como um fiador. Pronto, ok. Mas o banco financia na mesma. Desde que a pessoa prove que realmente tem rendimentos, o banco financia. Agora depois vai pedir uma garantia adicional. Muito bem. E aqui o intermediário ajuda porque, no fundo, vai logo a vários bancos, vai a vários sítios e já leva muitas cartas na mão que o cliente sozinho não tem. Sim, e para além que nós falamos todos os dias com os bancos, sabemos exatamente aquilo que eles têm para oferecer e não entregamos um crédito por dia, não é? São muitos créditos e mesmo os próprios bancos já têm interesse em dar-nos as melhores propostas para nós colocarmos lá mais crédito. Portanto, acabamos por ter aqui condições melhores para os nossos clientes do que se o cliente for lá sozinho. Para além que nós sabemos aquilo que estamos a negociar e sabemos defender o cliente. Pronto, é aqui a vantagem. E em termos de custo, o que é que isto custa à pessoa? O nosso serviço é completamente gratuito para as pessoas. Nós estamos mesmo... É isto que eu acho que as pessoas ainda não acreditam, sabe? Pois, mas é. Eu continuo a achar que as pessoas não acreditam nisso e por isso continuam a ter medo de procurar. É, mas é totalmente gratuito, nós somos comissionistas, recebemos uma comissão por cada escritura que fazemos. No fundo, nós não trabalhamos de graça, ninguém trabalha, na realidade, não é? Claro, há famílias para alimentar. Exatamente, mas quem nos paga é o banco que vai receber a pessoa. Está a ver, eu não me vou cansar aqui de dizer isto, porque acho que é mesmo importante. Não perde nada em tentar... com uma pessoa de confiança, não é? Sim. Eu acredito, por acaso, que neste assunto todas as pessoas que nós temos trazido aqui, todas as mulheres, são todas mulheres, pronto, lamento os homens, têm sido pessoas que na sua área estão em pontos geográficos diferentes, são pessoas de confiança e que podem ter e simpatizou com alguma, vá lá falar e perguntar, porque o máximo que pode acontecer é dizer que não tem nenhum negócio melhor para oferecer à pessoa, não é? Sim. E sim. Fica na mesma. Sim, e também já aconteceu de vermos pessoas que têm spreads baixíssimos, contratados há 20 ou 30 anos atrás, que não compensa mudar. E nós somos os primeiros a informar a pessoa, ok, no seu caso não vale a pena mudar. Já está bem assim de estar. Exatamente. E falando agora um bocadinho, o tempo está a voar, de seguros, porque também trata aqui da parte dos seguros. Sim, da parte dos seguros associado ao crédito de habitação, ou então seguros do ramo vida, como seguros de saúde, seguros de acidentes pessoais. A nossa área de trabalho é nesse sentido. Então, seguros ligados ao crédito de habitação, o que é que a pessoa deve saber? Contratar sempre fora do banco. Contratar sempre fora do banco. É muito... Ainda não fui lá, sim. Compensa muito mais. Eu posso-vos dizer que eu fiquei abismada, nós falamos aqui muitas vezes sobre isso, quem segue o nosso programa sabe que é uma área, não é que eu gosto, mas eu gosto de saber. E eu ainda não tinha tido sequer coragem de pedir uma simulação. Esta é a verdade, porque eu achei, não vai valer a pena, porque pronto, já há aqui muitas coisas que não vale a pena expor aqui, estamos na televisão, não é? A minha vida ainda é a minha vida e não a do mundo inteiro. Mas eu fui fazer uma simulação e eu fiquei abismada com o valor, estava-lhe a contar em off, não é? Sim. Porque, vamos assim dizer, que para juntar 5 vezes mais baixo. Só assim uma coisa pouca. Eu fiquei e eu não estava mesmo nada à espera. 5 vezes mais baixo. Como é que é possível? E não é aquilo das promoções que é um ano e depois no segundo ano começa a pagar mais, porque às vezes há isto com os seguros, não é? Havia pelo menos com o do carro. Não, com a nossa... E diz, não pus, já pus a idade toda, o tempo, já pus tudo que podia para aquilo ficar pior, mas não. Fica pior. Sim, e provavelmente com coberturas mais abrangentes, porque também acontece isso. E isso ainda não tive, foi por isso que eu ainda não fui mudar, porque eu ainda não consegui ler as letras todas do que mandaram da proposta para fazer essa comparação. É, porque por norma o seguro é mais barato. Eu tenho uma cobertura muito abrangente, porque já na altura eu era uma pessoa informada, portanto eu não tenho só 50%, eu tenho 100% do valor para cada um das partes, pronto, já sou assim mais. Sim, mas depois há a cobertura de morte, invalidez total, em que ficamos em estado vegetativo, depois há a invalidez profissional. E há situações em que no banco fica muito mais caro ter as coberturas básicas, que é a cobertura de morte e invalidez total, e cá fora conseguimos menos de metade do preço com as coberturas mais completas.
Ou seja, mais cobertura, portanto, se acontecer alguma coisa, a pessoa está mais segura. Mais segura e vai pagar muito menos, que neste caso, pelo menos é o que a pessoa pensa logo aqui. Sim. Sim. E sobre os outros seguros, porque também trabalha com outros seguros. Portanto, créditos de habitação, trabalha com créditos de habitação, com os seguros de vida associados ao crédito de habitação, não é? Sim. E seguros de saúde e acidentes pessoais. E o que é que tem a falar sobre esses seguros? Só para lhe dar aqui espaço. Os seguros de saúde é algo que também começa a ser muito procurado, porque começámos a procurar muito, acho que começámos a dar mais prioridade à nossa saúde e a procurar cada vez mais especialistas, e com o seguro de saúde acaba por ficar muito mais barato ter acesso a exames, a consultas de especialidade, cirurgias, acaba por ser muito mais abrangente. E a parte dos acidentes pessoais, por exemplo, para quem anda de moto, para quem pratica desporto, é importante porque um desporto amador pode gerar uma lesão e a pessoa pode ter que ficar em casa de baixa médica algum tempo, e tem ali um reforço no seguro para receber um rendimento extra, no fundo. Muito bem. E tem cada vez, estava a dizer que cada vez mais as pessoas estão atentas, tem cada vez mais pessoas a procurarem isso? Sim, principalmente seguros de saúde. E o que é que são aqui? Há alguma diferença nos seguros de saúde? Acima de tudo é as coberturas nos seguros, porque há seguros mais completos, há planos, existe planos de saúde e seguros de saúde, são coisas diferentes. Acho que já explicámos aqui, mas pode-nos explicar o que é um plano de saúde e o que é um seguro de saúde? Normalmente um plano de saúde é quase como um cartão de descontos, em que nós vamos a um determinado hospital que tem protocolo e temos um desconto na consulta. Ok. Enquanto que num seguro conseguimos ter muitas vezes retorno de capital da consulta, ou conseguimos pagar muito menos pela consulta do que um simples desconto. Os planos de saúde então também são mais... O que se paga por um plano de saúde é mais baixo. Sim. Para além disso, a grande diferença está na cobertura da hospitalização, que é para cirurgias e internamentos, que nos planos de saúde são muito mais baixas comparado com o seguro de saúde. Mas também o seguro de saúde é muito mais caro. Portanto, depende do que é que a pessoa quer agora aqui se proteger, não é? Exatamente, e da utilidade que a pessoa vai dar ao seguro, porque nada adianta ter um seguro muito bom e não usar. Se calhar temos que ajustar também à realidade da pessoa. Quanto é que a pessoa quer ir gastar no médico? Exatamente. Quanto é Acho que ninguém quer ir gastar nada no médico, mas pronto, às vezes é necessário. Sim, mas tendo em conta a frequência que a pessoa vai ao médico, se calhar não compensa ter um seguro tão abrangente, compensa ter um mais baixo. Depende muito das necessidades da pessoa. Por exemplo, uma coisa que é muito falada é a questão do dentista, não é? Que eu acho que também é um cuidado que cada vez mais em Portugal, para já nós não tínhamos quase dentistas, não é? E no Serviço Nacional de Saúde quase não existe. E é um cuidado que cada vez mais as pessoas têm essa vontade de ter uma boca bonita e que é caro, não é? O seguro de saúde também pode ajudar aqui? Sim, tem uma cobertura. Com e sem dentista, não é? Exatamente. Também, lá está, difere o valor. Se eu quero um seguro para usar no dentista, se calhar vai ser mais caro do que um seguro que não tenha a cobertura de dentista, mas eu sei que vou fazer a utilização daquele seguro e que realmente para mim vai ser vantajoso. Vai acabar por compensar. Sim, por exemplo, na colocação de um aparelho ortodôntico estamos a falar que muitas vezes ficam a metade do preço e o seguro não chega nem lá perto do valor que nós vamos poupar. E às vezes tem muito período de carência? Na parte de dentista, não, no máximo são 2 meses. Portanto, a pessoa paga 2 meses e no terceiro mês já pode usar. Já pode usar. Sim. Nos outros, depois depende das... Sim, temos, por exemplo, a cobertura de parto, que é 1 ano, temos depois a cobertura de cirurgia... Tem que pensar no bebê antes, um mês. Exatamente. A cobertura de cirurgia vai até 3 meses, depende, pois cada cobertura tem o seu período de carência específico. E então, o que é que considera que são os seguros do futuro? Tínhamos falado, eu perguntei-lhe se podia fazer esta pergunta em off. Sim. O que é que considera que são os seguros do futuro? Eu acho que vai passar muito por seguros com base na poupança, prevendo um dia mais tarde a reforma. Não os chamados PPRs de agora, mas sim um seguro que eu sei que é um rendimento que eu estou a ter ali para no futuro poder usar. Explicar isso para quem não... Hoje em dia já começa a haver muitos seguros em que é quase como um desconto que eu faço, como faço para a Segurança Social. Sim. Posso fazer para aquele seguro, em que ao fim de determinado tempo eu posso levantar aquele capital. E não tenho que ter, no caso do PPR, eu tenho que ter uma justificação muito específica para poder levantar o dinheiro. Ali não.
Ao fim de determinado tempo eu posso levantar. E esse dinheiro, enquanto está lá, rende juros? Não. Sim, Eu não estou a sim. perceber bem o conceito, só para Sim, perceber. acaba por render, acaba por ser ali no fundo uma poupança que a pessoa tem associada a um seguro de vida. Mas pode levantar sem morrer. Pode levantar sem morrer. Porque já agora, Sim. se morrer, já não vai levantar. Quanto muito vai Fica levantar. para a família. Pronto, neste caso. mas pode levantar sem morrer. Mas pode levantar sem morrer. Portanto, não sim. tem que ser uma coisa para... Sim, no fundo é uma poupança para nós, não é só para os outros. O seguro de vida deve ser analisado como sendo para nós, para usarmos em vida, no caso de uma doença grave, no caso de nos acontecer alguma fatalidade. Pois, Em último muitas recurso, vezes só pensa para no os seguro outros. de vida para o caso de morte e de ficar mesmo ali. As pessoas, infelizmente, acabaram por categorizar de forma errada o seguro de vida, porque muitas vezes lá está, íamos ao banco e pedíamos para fazer um seguro de vida, que em caso de É morte... obrigatório, tem que se não é? fazer, tem que se fazer. Tem que Não o que está associado ao crédito à habitação, é outro Sim. seguro de vida, Sim. são coisas diferentes. Então a pessoa ia ao banco, pronto, faça este seguro para ter um benefício aqui e ali. E as pessoas associavam que aquele seguro era só para usar em caso de morte, mas não. Há situações em que, por exemplo, nós detectamos que temos uma doença grave, como um cancro. Nós podemos receber um capital para nos ajudar a fazer face a essa despesa adicional que vamos ter nessa fase da nossa vida. Muito bem. E então, sabemos que 2023 foi um ano em que recebeu um prémio, foi aqui distinguida com um prémio a sua equipe. Sim, foi um ano em que ajudámos mais de 120 famílias na negociação de crédito à habitação. Muito bom. Renegociação de crédito. Na negociação de crédito à habitação. Tivemos pelo meio algumas aquisições também, mas muito poucas. Mais de 80%. Pelo país todo, porque como nos disse é online, não é? Apesar Sim. de estar em Barcelos. Trabalhámos no país todo, incluindo ilhas. Incluindo ilhas. Incluindo ilhas. As nossas ilhas. E pronto, foram mais de 120 famílias a serem ajudadas e foi muito dinheiro poupado no orçamento familiar dessas famílias. E qual é que é o sentimento depois de ver essas famílias a pouparem e também ver que é reconhecido este trabalho, porque é bom ser reconhecido Sim, este trabalho. no fundo é perceber que estou no caminho certo e que escolhi a área certa para trabalhar. Agora está aqui a dar, é a banca do monopólio, mas está a dar dinheiro, é a Caixa da Comunidade. É um bocadinho por aí. Ou o estacionamento livre, não sei, depende da versão das regras que use. Sim, mas é um bocadinho por aí. Eu não estou a dar dinheiro, eu estou a ajudar Sim, eu as sei que não pessoas. está a dar dinheiro, eu estou a brincar, estou a brincar. Sim, mas eu no fundo ajudo as pessoas a terem, como eu costumo dizer, um aumento sem ter que pagar impostos. Porque essa também é uma verdade, que se a pessoa se calhar tivesse um rendimento extra, que é muito bom, também já falámos aqui, muitas das nossas convidadas começam projetos para ter um rendimento extra e até que ainda levar ali uma batelada de impostos. Exatamente, mas neste caso estamos a gerar poupança no nosso orçamento familiar, estamos a gerar uma poupança... Assim ainda se poupa mais. Sim, porque nós estamos a falar que há famílias que poupam aos 250 euros por mês, 300, na negociação de um crédito. Se eu sofresse um aumento no meu salário de 300 euros por mês, que é bom, atenção. É sempre melhor É ótimo. não ter nenhum aumento. Mas lá está. Aliás, eu ouvi dizer que os deputados foram aumentados de 300 euros, mas isso é só agora, por acaso falou dos 300 e eu lembrei-me que fiz isso. Bem, continuando. Mas lá está, se eu tiver um aumento salarial, automaticamente os meus impostos também vão aumentar. Neste caso, estou a dar um aumento salarial a mim próprio sem pagar impostos. Que é uma excelente ideia. Sim. Marina, foi um gosto de conhecê-la. Obrigada. Ainda bem que decidiu começar este projeto, esta equipa Marina Cortês e de ajudar tantas famílias. E em nosso nome aqui de Conversa de Mulheres, que também nos consideramos uma família, desejamos tudo bom para si, para a sua equipa e para a sua família, não é? Sim, obrigada. No fundo está tudo junto aqui nesta... Sim, no fundo começámos como família, agora vamos, no fundo, tendo pessoas de fora, mas que se tornam família. Que se tornam família e ajuda a família. E ajudamos Portanto, família. família. Exatamente. Tudo bom, foi um gosto recebê-la, muito obrigada e desejamos tudo bom. Obrigada. E cá estamos nós, preparadíssimos para terminar o programa. Então, já se vê aí, já está a pensar como é que vai gastar o dinheiro? Não pensem como gastar o dinheiro. Vai ver o outro programa em que falamos de como é que pode investir e poupar o dinheiro que tem extra. Mas hoje ficaram aqui muitas dicas que eu espero que aproveitem, que partilhem com quem precisa e que se lembre que, se calhar, há aqui uma solução que ainda não estava a ver e muito importante, a ressalva do dia, não entrar em incumprimento em relação ao crédito de habitação ou a qualquer coisa do banco. É muito... Não faça isso.
Está certo? Nós voltamos no próximo programa com mais mulheres empreendedoras, mais conversa, mais histórias de vida e mais inspiração. Um beijinho, portem-se bem.